Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Zanola, sou professor aqui do Estratégia Concursos de Legislações Institucionais. Também sou servidor do Poder Judiciário do Estado do Paraná. E é com muito prazer e também muita alegria que a gente dá início ao nosso curso de Legislação Aplicada ao MPU. Ali os tópicos referentes ao Ministério Público na Constituição e à LC 75. É uma grande honra realmente poder participar aqui com vocês dessa preparação, e é com muita alegria que eu recebo vocês para poder compartilhar um pouquinho aqui desse conhecimento acerca dessa legislação, matéria ao qual eu sou apaixonado. E assim eu peço aí que Deus contribua, né, na nossa preparação também e nos agracie, que a gente possa contribuir positivamente para a sua preparação, assim como foi no último concurso. A legislação, ela tem uma maneira específica de ser cobrada em provas. Se você pegar concursos aí, tanto do MPU, Ministério Público dos Estados, para membro do Ministério Público, inclusive, a nossa base de estudo sempre vai ser o texto de lei, seja Constituição ou LC 75. Então, é ela que nós vamos utilizar como ponto de partida aqui na nossa preparação. A ideia é tratar os itens de forma aprofundada, né? Eu quero trabalhar com vocês aqui a legislação de A a Z, pegar desde você que é iniciante até você que já tem um nível avançado e aprofundar o conteúdo. Para isso, além da legislação, a gente vai trabalhar aí com a teoria em uma linguagem totalmente clara, né? Sem aqueles termos técnicos desnecessários para o estudo de uma legislação ou mesmo uma prova de legislação aqui do MPU, tá? E a gente vai fazer aí muitas questões durante a nossa preparação. Aliás, questões comentadas é o que não falta aí nas nossas aulas. Eu penso aí que de um universo aí nas nossas 7 aulas, 8, a gente vai ter mais de 500 questões comentadas para vocês. Tudo questões anteriores. Fora aí questões inéditas que a gente vai fazendo também ao longo dessa nossa parceria. Perfeito? O primeiro tópico que a gente pode trabalhar aqui é justamente o Ministério Público na Constituição. Só que se a gente for e dar uma olhadinha lá no que diz a LC 75, a gente vai perceber que muitos itens se repetem. Então, para evitar essa repetição de estudos, a gente ficar 20 minutos aqui num tópico e depois repetir esse tópico lá na LC 75, os tópicos que forem similares, a gente já vai estudar em conjunto. Então, por exemplo, quando eu falar para você aqui de princípios, a gente vai falar dos princípios à luz da Constituição e da LC 75. Autonomia, garantias, tudo a mesma coisa, né, fazendo ali sempre o link entre uma matéria. Além disso, quando a gente adentrar ali o estudo da LC 75, a gente sempre vai comparar ali a questão dos ramos. A nossa aula aí, se eu não me engano, a aula número 2, faz uma comparação muito bacana ali entre os chefes, entre os órgãos, entre os membros de cada um dos ramos do Ministério Público. Isso facilita bastante depois a nossa preparação. Perfeito? Também quero convidar você a me seguir nas redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o Telegram, tem o Facebook e tem o YouTube também. Algumas, inclusive, das aulas que a gente tem aqui com vocês estão lá no nosso canal do YouTube, de forma de divulgação do nosso trabalho, tá? O canal que eu estou mais presente é o Instagram. O Telegram eu utilizo ali para divulgar material gratuito, né? Para poder também você, às vezes, bater um papo, pode me chamar lá. Assim que possível, a gente responde vocês. Bacana? Acho que era isso, né? A gente trabalhar aqui já no início, deixar bem claro para você como é, como é que vai ser este nosso curso, para que você não crie nenhuma falsa expectativa. Qual a expectativa que você pode ali buscar? A de acertar as questões em prova. Então, o nosso curso é direcionado para a prova de concurso público. Tenho certeza que depois, se você quiser se tornar um mestre no assunto, depois que você for nomeado, você se preocupa com isso. Bacana? Vamos lá então. O primeiro item a ser estudado é o Ministério Público na Constituição. E uma coisa que já caiu em prova é perguntando ali onde que o Ministério Público está situado dentro, né, da Constituição. Então tem um tópico ali dentro da Constituição, de um capítulo chamado das funções essenciais à Justiça. É neste tópico que o Ministério Público está inserido, perfeito? Só que além do Ministério Público, também ali estão inseridos nessas funções essenciais, a advocacia privada,
a advocacia pública e também a defensoria pública. Já caí em prova dizendo, né? Assim como a defensoria pública, o Ministério Público está inserido no capítulo que trata das funções essenciais da justiça. Está correto? Perfeito? Está lá no capítulo 4, seção 1, fala do Ministério Público e as outras funções essenciais da justiça. De forma assim bastante breve, a advocacia privada é aquela, né, que um particular contrata para que possa postular em juízo em nome dele. Perfeito? A maioria dos processos, a parte, o réu ou o autor não pode atuar diretamente. Precisa atuar, né, postular por meio de um advogado. Perfeito? Professor, mas tem hipóteses em que eu, particular, posso postular diretamente perante o Poder Judiciário? Claro que tem. Tem ali tanto nos juizados especiais da Justiça Federal, quanto nos juizados especiais da Justiça Estadual. Você pode postular diretamente sem advogado, tá? Mas a regra é a postulação mediante um advogado. A advocacia pública faz, digamos, exatamente a mesma coisa que a advocacia privada, mas ela faz aos entes públicos ao qual ela defende. Perfeito? Notadamente, a gente tem, por exemplo, a Advocacia Geral da União. Perfeito? Ela vai defender os interesses do governo. E aqui já fica uma dica, olha só. Ministério Público não defende os interesses do governo, seja ele do Estado, seja ali, né, do governo aí federal, não defende os interesses do governo. O Ministério Público sempre está voltado ali para os interesses da sociedade. Bacana? E temos aqui a Defensoria Pública. Ponto-chave para que você possa identificar ali a Defensoria Pública é a assistência aos hipossuficientes. O conceito moderno de hipossuficientes não é aquele pobre, né? O pobre economicamente. Também, mas o conceito hoje de hipossuficiente ele vai muito além do que a situação econômica. Vai daquele que, por uma situação, né, daquele momento, ele não consegue arcar com as custas aí da contratação do advogado para defesa em juízo. Um exemplo, a Defensoria Pública, ela pode atuar na defesa de pessoa jurídica também. Eu sei muito bem, eu também sou professor, além de legislação do Ministério Público aqui, tanto do MPU, quanto legislação do Ministério Público dos Estados, também sou professor aqui do Estratégia de Legislação de Defensoria e Legislação de Tribunais. São aquelas matérias mais gostosas, regimento interno, código de normas, código de organização e divisão judiciária, estatuto dos servidores, matérias que a gente adora estudar, não é verdade? Enfim, voltando para cá, então é importante saber que essas funções essenciais, elas não pertencem ao Poder Judiciário, ok? O que elas fazem? Olha só, elas gravitam em torno do Judiciário. Gravitam por quê? Porque elas desempenham as suas funções perante o Poder Judiciário. Assim como o Ministério Público, a Advocacia Pública e Privada, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Perfeito? É certo também aí que essas instituições podem desempenhar suas funções extrajudicialmente. Tá, professor? Me explica o que é extrajudicialmente. Vem cá na tela comigo. Ó, quando eu falo assim, ó, judicialmente, quer dizer que esse processo ele está atuando, o quê? É um processo onde? É um processo judicial que tramita no Poder Judiciário. Perfeito? Agora, quando eu escrevo assim, ó, extrajudicialmente, quer dizer o quê? É fora ali do Poder Judiciário, perfeito? Então, judicialmente é dentro do Poder Judiciário, seria um processo propriamente dito, por exemplo, e nós temos aqui o extrajudicialmente é fora do Poder Judiciário. Então, seria, por exemplo, quer ver um exemplo? Se você já comprou um produto e a empresa quis te lograr, o que tu faz? O primeiro passo seria buscar o PROCON. Tá? O PROCON seria ali uma atuação extrajudicial, seria uma defesa administrativa do cidadão. Bacana? Então, é assim que funciona. Gente, por favor, nem Ministério Público, nem Defensoria Pública, tá, pertencem à estrutura aqui do Judiciário, nem a Advocacia Pública, nem a Advocacia Privada. Perfeito? É importante que você entenda isso desde o início. Aqui nos slides tem aí as anotações daquilo que eu falei para você já, a gente vai conversando sobre isso, vai fazendo isso. Perfeito? E essa é a Defensoria Pública, e eu quero que você preste bastante atenção, esse aqui é o artigo próprio da
da Constituição Federal, perfeito? Que fala que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, a exemplo do Ministério Público, ela também é essencial à função jurisdicional do Estado, só que olha só, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente ao que? A orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa em todos os graus, seja judicial ou extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Toma cuidado, que eu já vi algumas questões de prova contando histórias bonitas. Ah, Maria vendia biscoitos e ela utilizava para o sustento dos seus filhos. Aí Maria foi vendendo numa empresa, a empresa disse que não ia pagar, e aí Maria ficou sem como levar comida para casa, né, sem dar o sustento para os seus filhos. Maria, nesse caso, pode buscar o Ministério Público? Não, tá? Ela vai buscar o quê? A Defensoria Pública. Perfeito? Bacana? Então, inicialmente, esses são os conceitos das funções essenciais da justiça. Mas o que propriamente vai fazer, então, o Ministério Público? Tá? Você tem que entender, em um contexto, que o Ministério Público ele tem várias funções. A gente vai falar delas daqui para frente agora. Tá? Ela tem várias funções. Tem um tópico específico para a gente falar da finalidade do Ministério Público. Então, inicialmente, eu quero te dar uma ideia de como funcionaria a atuação do Ministério Público. Imagine que a gente tem aqui um acidente de trânsito, perfeito? Duas pessoas, dois particulares, atuando, né? Aqui atuando não, né? Dirigindo o carro e eles batem os seus veículos, perfeito? Pelo que a gente viu aqui, prejuízo para ambas as partes. Legal? Tá bom. Agora é o seguinte, nós temos aqui, né? Vamos pegar aqui José e Maria. Um bateu no outro, José, machista, assim, ó, você que estava errado, a mulher não dirige bem, pá, 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 né? Falou um monte de coisa, ele falou, não vou pagar. Só que, na verdade, era o José que bateu ali, que furou o sinal e ocasionou o acidente. Maria, então, tenta assim, José, ó, tá aqui as fotos, tá aqui o boletim, tá aqui as testemunhas, o senhor que furou o sinal. Ele fala, eu não vou pagar, né, porcaria nenhuma. Perfeito. O que Maria vai precisar fazer? Ela vai precisar buscar ali o poder judiciário para a solução desse seu conflito. Legal? Então, o que acontece? Maria vai cobrar José judicialmente. Veja, nesse caso, o interesse de quem que está envolvido? O interesse de Maria e o interesse de José. Não tem o interesse público, não tem o interesse da coletividade envolvido. Então, nesse caso, por exemplo, não tem atuação do Ministério Público. Aí você já pode anotar. Ora, o Ministério Público é função essencial à justiça. Vai atuar, então, em todos os processos judiciais? Não. Um exemplo claro é este. Envolve o interesse somente de dois particulares. Perfeito? Agora, por outro lado, imagine uma situação dessa. Vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer que esse aqui, ó, nós temos aqui dois professores da casa. Aqui nós temos o Thales dirigindo, tá? Temos o Thales. E aqui nós temos o Rani na motoca dele. O que acontece? O Thales, né, disse que estava ali apaixonado pelo Rani. E o que acontece? O Thales largou a Carla, que é a esposa dele, e o Rani largou a Cindy, que é a esposa dele. E foram viver juntos. Perfeito? Só que passou assim, né? Era meio em off, ainda ninguém sabia. Só que aí eles foram morar juntos e passou uma semana, o Thales mandou o Rani embora. Falou o seguinte, olha, né, na verdade eu só queria te usar, eu não queria nada com você. E o Rani fala assim, então eu vou postar na rede social, eu vou colocar todas as nossas fotos românticas aqui, nossos atos, né, praticados aí durante essa semana. Né, eu registrei, né, tirei várias fotos, gravei, eu vou publicar tudo. Aí o que acontece? O Rani sai com a moto dele. O Thales, então, assim, esse cara não vai me ferrar minha reputação aí, não. E ele vai atrás e faz o quê? Joga o carro para cima dele. E o quê? Rani cai, ó, tava sem capacete, né? Tava todo nervoso e tal. Saiu ali e vem a óbito. Perfeito? Veja, né? É uma situação, é um acidente de trânsito também? É um acidente de trânsito também.
Só que nessa situação, a gente tem aqui a morte de uma pessoa. Tá? A pessoa veio a óbito. Ora, pode ser que um acidente de trânsito, também ali um incidente, né? Tem ali, às vezes, o sinal fechou, ou o semáforo estava com problema, e nós possamos ter um óbito também. Só que, olha, a morte de uma pessoa é algo que ela extrapola, né, a questão individual. É uma coisa que enseja ali toda a sociedade, que é ver aquele crime, se foi um crime realmente, e aquele que cometeu o crime atrás das grades. E aí nós vamos começar a investigação e foi realmente descoberto toda essa situação, que né, eles estavam né, se largando, e aí o Rani estava saindo e o Thales jogou o carro para cima dele para que ele não contasse aí das suas intimidades. Ou seja, o que aconteceu aqui? Um homicídio. Ele quis provocar esse acidente, ele quis matar. Veja, então é algo que extrapola ali tanto o interesse da vítima, porque já faleceu, partiu dessa para melhor, né? Que Deus tenha ele. E o que vai acontecer aqui? Né? A esposa, a família também tem interesse, mas toda a sociedade. Então, nessa situação, quando tem interesse social, quando tem interesse da coletividade, o Ministério Público vai atuar. Perfeito? Veja, são situações parecidas, acidentes de trânsito, mas a motivação, né, e o resultado, eles são diferentes. Então, nesse caso, a gente vai ter, sim, a atuação do Ministério Público. Tá, e aí como é que o Ministério Público vai se manifestar? A gente tem aí uma aula conceitual no curso de vocês, né, da nossa aula 0, explicando um pouco como funciona o processo judicial. É uma aula, vamos dizer, ela extrapola o nosso conteúdo programático, mas ela é importante para a gente entender como funciona tudo, ela vai sendo útil ao longo do nosso curso. Então, o que acontece? A gente estudou já que nós temos, sabe o quê? Nós temos ali a forma de provocar o Poder Judiciário. Nós temos as peças inaugurais. Porque o Judiciário, ele é regido pelo princípio da inércia. Tá? Alguém tem que provocar para que, então, o Judiciário decida, no caso concreto, quem tem o direito, quem está certo e quem está errado. Veja, se um juiz tivesse assistido toda essa cena aqui, soubesse de tudo, ele poderia já mandar prender, ele julgar e condenar o Thales, por exemplo, nessa situação? Não poderia. Porque ninguém provocou o judiciário. O que esse juiz pode ser uma testemunha. Mas ele, por si só, já não pode praticar atos ali. Porque ninguém provocou ainda. Então, quando a gente tem uma situação particular, que nem aqui, ó, Maria foi cobrar a José, o que aconteceu? Maria vai propor uma ação por meio de seu advogado, dependendo do valor, tá? Via o quê? Uma petição inicial. É a peça que vai inaugurar o processo. Quando a gente fala aqui de um processo que vai ser iniciado pelo Ministério Público, a gente está falando da denúncia, perfeito? E a denúncia é o que vem lá como resultado, né, é o quê? É o que vai dar início a uma ação penal pública. Conceitualmente, a gente tem o seguinte, aqui a ação penal pública é o dever aqui, o dever direito que o Estado tem de ali apurar infrações, perfeito? E aplicar ao caso concreto, perfeito? A ideia é punir o infrator. Ela pode ser incondicionada, que no caso não precisa de manifestação de ninguém, é o interesse público que rege, e essa é a regra, inclusive. Tá? O homicídio, por exemplo, é o melhor exemplo. Ou ela pode ser condicionada, ela pode necessitar da representação da vítima. Bacana? Nós temos também aqui, ó, uma ação penal privada. Às vezes, né, mesmo um crime cometido, ou ali, uma difamação, alguém está falando mal de você na rede social e tal. Olha, não tem interesse público tão grande assim envolvido. É a sua reputação, tá? Então cabe a você tomar as medidas judiciais cabíveis. Só que aí o que acontece? Você não está cobrando direitos patrimoniais. Você pode até cobrar, mas nesse caso, a pessoa está se difamando, é um crime, tá? Caracterizado como um crime, e aí você quer o quê? Quer que ela responda criminalmente por isso. Só que você não é poder público, então você vai iniciar um processo, tem ali a petição, a peça inaugural, ela vai ser uma queixa. A queixa é o que dá início a um processo de uma ação penal privada. Ela é promovida por particulares.
E aí nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. Basicamente é assim. A titularidade é do Ministério Público, é uma ação penal pública. E o Ministério Público não se mexeu, não promoveu a ação, não ofereceu denúncia. Nesse caso, subsidiariamente, o particular pode promover uma ação penal privada, que é subsidiária da pública, perfeito? Além daquela questão que caberia inicialmente ao Ministério Público. Por isso ele tem esse nome. Olha, mesmo que o particular promova, a ação ela continua sendo de titularidade do MP. Então ele pode assumir a qualquer momento essa ação. Bacana? Isso aqui você vai aprofundar bastante lá no estudo de processo penal. É apenas para eu contextualizar para chegar nesse artigo aqui, ó. Olha o artigo 129 da Constituição Federal que ele fala para a gente aqui. São funções institucionais do Ministério Público promover, marque isso aqui, privativamente a ação penal pública na forma da lei. Eu quero que você anote também que esse privativamente ele é igual a exclusivo. Perfeito? Qual que é a diferença? Quando a lei fala em privativo, tá, quer dizer que o ente pode delegar. Tá joia? O ente pode delegar. Eu já recebi um questionamento de um aluno falando, professor, o legislador sabe a diferença entre privativo e exclusivo. E já que ele colocou aqui privativo para o Ministério Público, então o Ministério Público pode delegar. Pois é, mas o Ministério Público não pode delegar. O entendimento para este item, privativo é igual a exclusivo. Tá, mas ele pode delegar? Não, ele não pode. Para quem que ele delegaria? Não tem nenhuma outra instituição, ninguém que ele poderia delegar. Então, o entendimento, tá, majoritário, suprassumo, é que aqui, o artigo 129, privativo é exclusivo. Veja, é exclusivo, é privativo do MP a ação penal pública, que é esta primeira aqui. As demais não são privativas do Ministério Público. Tomar cuidado, tá, que existem outros instrumentos de atuação do Ministério Público, tá? Mas privativo a gente tem apenas esse aqui. É importantíssimo você saber disso e entender. Legal? Uma coisa que é legal, olha só. Promover. Se o Ministério Público está promovendo a ação, quer dizer o quê? Que ele é autor do processo. E para lembrar você, a relação processual, em regra, ela é tríplice, tá joia? A regra é que ela seja tríplice. E nós temos o seguinte, o autor é aquele que inicia o processo, perfeito? Se fosse uma ação penal privada, quem seria o autor? Seria, né, aquele particular que promoveu a queixa. Bacana? O réu é aquele contra qual o processo é iniciado. E o Estado, o juiz, é aquele sujeito, vamos dizer, imparcial, investido aí no poder jurisdicional, que é o poder que o Estado tem de resolver os conflitos de forma definitiva, e ele vai julgar o processo. Perfeito? Eu trouxe esse exemplo aqui para você pegar um negócio bem bacana. Muita gente confunde o Ministério Público. Ah, o Ministério Público pertence à estrutura do Poder Judiciário. Não, o Ministério Público não pertence à estrutura do Poder Judiciário. Tanto é que, olha só, olha as funções aqui, ó. O Judiciário tá aqui, ó. Ele vai o quê? Vai julgar o processo, tá? E aqui, ó, o Ministério Público está fazendo o quê? Está oferecendo a denúncia. Fique ligado, o Ministério Público não tem jurisdição, ou seja, não tem poder jurisdicional. O Ministério Público não julga processo, perfeito? O Ministério Público vai participar do processo, seja como autor, tá bom? Seja como autor, ou o quê? Seja como fiscal da lei. Então, quando que ele é fiscal? Ele não é autor do processo, mas tem interesse público, ele vai participar fiscalizando se está sendo observado, por exemplo, o devido processo legal. Então, ele vai atuar, tem atuação fiscalizadora também da lei nesse sentido. Tá? A gente chama que é custos legis, fiscal da lei. Bacana? Para você memorizar esses itens, tá? Eu coloquei um quadrinho aqui para vocês. Então, olha só.
O Ministério Público atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. A gente vai estudar isso com cautela também. A Defensoria Pública ali, ó, presta assistência jurídica aos hipossuficientes. A Advocacia Pública, ela representa judicialmente e extrajudicialmente o Poder Judiciário. E a advocacia privada, ela vai trabalhar nas relações privadas aqui. Ela vai prestar assistência jurídica a particulares neste caso. Importantíssimo que você entenda este ponto e não confunda. Até porque, né, isso cai em prova. A gente vai fazer umas questões agora. E sobre as questões, gente, eu trouxe todas as questões que eu encontrei, seja ela de qual banca for, que eu encontrei disponível, e trouxe ela para o nosso material. Então a gente vai fazer questões do Sebrasp, da FGV, da Quadrix, vai fazer da FCC, de todas as bancas possíveis. Tudo que for questão referente ao Ministério Público, você vai encontrar no nosso material. É lógico, né? Existem milhares de questões e nem todas estão disponíveis aí no site de pesquisa de questões. Né? A gente usou como base aí o site de questões do Estratégia, que é o maior do Brasil. Então, eu trouxe o maior número de questões possíveis. Tanto que nessa versão a gente vai ter ali 3 a 4 vezes mais questões do que o último curso ministrado sobre essa matéria. Tá? E a gente vai começar com essa questão aqui, olha só. Marta, viúva e mãe de 5 crianças, procura o promotor de justiça da sua comarca, tá? Informa que ela forneceu salgadinhos para um restaurante durante o mês todo. Ao final desse período, foi comunicada que não seria paga porque os clientes do restaurante não consumiram os salgadinhos na quantidade esperada pela direção. O problema é que sem esse dinheiro, ela vai ter dificuldades para arcar com as despesas da casa. Ok. Aí vamos lá. O promotor de justiça, ao receber o pedido de Marta, deve eximir-se de adotar qualquer medida em favor, limitando-se a orientá-la para que procure um advogado ou defensor público. O que ela está falando? A Marta foi lá dizendo que estava com esse problema e o promotor falou o seguinte: Marta, eu não posso te ajudar. Vá na defensoria pública ou contrate um advogado. O promotor, nessa situação, agiu corretamente? O que você acha? Pode parecer assim, né? Sacanagem, mas a questão está certa, tá? Ele eximiu-se, ele não atuou na defesa de Marta. Por quê? Quem é que atua na defesa aqui de Marta? A Marta é o quê? É uma necessitada, hipossuficiente. Então, nesse caso, a atuação é da Defensoria Pública e não do Ministério Público. Porque aqui, por mais que seja uma situação, né, dramática, não envolve o interesse coletivo, não tem interesse da sociedade aqui. Tá bom? Mais uma questão. João, pessoa idosa que passa por sérias dificuldades financeiras, foi surpreendido por uma ação de despejo ajuizada pelo proprietário do imóvel em que residia, precisando de um profissional habilitado que pudesse representar os seus interesses no juízo, tá bom? À luz da narrativa, enfim, João deve ser atendido por quem? Também vai ser aqui pela Defensoria Pública. Tá? Não é pelo Ministério Público. Perfeito? Vamos lá. Uma questão aqui que caiu no TRF. De acordo com a Constituição, o Ministério Público é uma instituição permanente que integra as funções essenciais da Justiça, conjuntamente com a Defensoria Pública e a Advocacia Pública. Está certo ou está errado? Essa questão também está correta. Professor, mas não faltou aqui, por acaso, a advocacia privada? Então, tá? Faltou, mas para o Sebrasp, incompleta, em regra, não é errada. Até porque, veja, ele não está limitando somente a essas entidades. Ele está falando, ó, o MP junto com esses dois é função essencial à justiça. Não está limitando que somente esses são funções essenciais da justiça. Tá? Então, a
questão está certa também. Bacana? Eu vou finalizando o bloco por aqui, pessoal. Tá? A gente se vê no próximo. Até já!